Boa noite, fala o professor Humberto. Hoje são 25 de agosto de 2021, às 19h30. Nós vamos então iniciar a nossa aula síncrona. Tá? Nós estamos de parabéns, que nós estamos já na quarta aula. Hoje nós vamos falar de um assunto bem prático, são minerais e rochas. Já vem conversando um pouco sobre minerais e rochas, mas hoje é a aula mais vamos dizer assim, formal para discutir esses dois assuntos, que é mineral e rocha. Então, eu vou passar os slides e depois eu gostaria que vocês anotassem já aí a dificuldade que vocês estão tendo, tá? Para a gente discutir no final. Nós temos mais uma atividade, a gente vai conversar sobre a atividade, ver se vocês têm essa dificuldade que, para mim, né, mas também não posso estar falando por vocês. A atividade é bem prática, é bem simples, vocês demorariam praticamente com a maior dificuldade do mundo, meio-dia, né? 4 a 6 horas. Tá? Dentro de casa mesmo, vocês podem fazer a avaliação, a atividade 3. Vocês já fizeram a atividade 1, a atividade 2, fizeram o fórum 1. Tem agora o próximo fórum 2, que também é praticamente um parágrafo. E aí eu queria ver também com o fórum, se a gente pode conversar uma aula síncrona. Vocês preferem que vocês me mandem o fórum e eu corrija. Então hoje, após a aula aqui, os slides, a gente vai conversar. Não deixe de conversar e falar sua dúvida, senão a gente não tem como saber o que está acontecendo. Tudo bem? Quem quer conversar agora? Todo mundo quietinho? Então, eu vou partir para frente, né? Senão a gente não acaba também. Bom, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me parar, fazer a pergunta. Só que eu gostaria que vocês me dissessem se estão vendo o slide, por favor. Sim, professor, está aparecendo aqui para nós. Muito obrigado. Então, hoje, como eu estava falando, nós vamos conversar sobre minerais e rochas, que é uma particularidade muito grande para entender os outros assuntos, a gente entender também minerais e rochas. Né? Tá certo que nas aulas presenciais, esse tipo de aula teórica, ela acompanha aulas práticas. Né? Mas como vocês estão no curso de EAD, eu coloquei aquela atividade 3 para ver se vocês conseguem um pouco da aula prática aí sozinho e perguntando aos tutores e a mim qualquer dificuldade. Em termos de conceito de rocha, nós temos aí uma figura à esquerda que é uma rocha. É uma rocha bem simples, que chama granito. Praticamente esses granitos, eles compõem, né, um uso muito prático do granito é compor o paralelepípedo da rua, o calçamento, se não for asfaltado, tá? Ou a fundação de uma casa. Né? Então, esse tipo de rocha, ele tem um uso muito grande, né, na construção civil. Tá? Mas também compondo a parte de revestimento, né? Também de mesas, tudo isso vocês vão encontrar esse tipo de material que a gente chama de rocha. Tá? Qual é o conceito, então? As rochas são produtos consolidados, né? Consolidado, então, duro, resistente, resultante da união natural de minerais. Depois nós vamos ver o conceito de mineral, mas primeiro nós vamos ver aqui o conceito de rocha. Essa união, essa agregação de minerais, né, naturais formam as rochas. Os minerais são elementos, né, já agora conceito um pouco o conceito de minerais, são elementos com
propriedades físicas e químicas definidas. São numerosos e variados, mas somente poucos. Algumas dezenas são particularmente comuns. Tá? Então, esses três que estão aparecendo. O que eu vejo aqui? Então, aqui seria a rocha, o granito. Aqui no nome, olha. E aqui os três minerais bem simples. São minerais bem simples que se uniram, se cristalizaram juntos e eles formaram, então, a rocha. Tá? Então, a gente consegue visualizar, tá, esses branquinhos. Vocês estão vendo? Tá boa a imagem? Sim, professor. Tá bem clara a imagem. Tá? Então, esses corpos aqui mais branquiçados, amarelados, né? Esses mais escuros, mais pretos, tá? E esses mais laranjas, eles estão aqui separados, mas eles se juntam e formam a rocha. Tá? Tem alguém aqui. Então, nada mais é a rocha do que a união de minerais. A origem do mineral, propriamente dito, ela está diretamente ligada ao composto químico e às condições de temperatura e pressão. Ou seja, lembra quando a gente falou, né, lá na profundidade da crosta, um pouco no manto, a temperatura interna é bastante elevada. Né? Então, essas mudanças, a partir do momento que o magma vem surgindo para a superfície, claro que ela vai mudando de temperatura e de pressão. Essas condições facilitam, então, a cristalização desses minerais. Um fenômeno responsável pela origem de alguns minerais, então, é esse que eu falo, que é o resfriamento do magma. À medida que o magma vem do núcleo da Terra, passa pelo manto, vai chegando na crosta, esse material de uma temperatura altíssima, ela vem se resfriando até atingir a Terra. Então, esse fenômeno de resfriamento do magma, da lava, é que faz com que surjam, né, e originem os minerais. Um novo exemplo também de um granito, só que aqueles ali, né, eu não falei até, mas aqui os minerais é um quartzo, bem comum na natureza. A hornblenda também é um mineral comum. E o feldspato, que a gente até falou sobre ele. Né? Então, esses três minerais formam esse tipo de granito. Nesse caso aqui já são outros minerais, mas presente o feldspato, o quartzo, a biotita e mais um mineral granada. Tá? Cada um desses minerais tem uma composição diferente. Né? E a união, então, desses minerais vão formar essa rocha, mais uma rocha granítica. Né? A gente pode perceber pela coloração que elas têm composições diferentes. Quartzo, esse branquinho, feldspato, esse tipo de feldspato é um feldspato que possui o elemento químico potássio muito forte, ele é da coloração róseo. Né? A granada é essa vermelhinha, né? E a biotita uma pretinha. Vocês podem visualizar aqui está o ponteiro aqui, principalmente a granada. Olha, a granada a gente consegue individualizar. Tá aqui ela. Né? Tá bem clara aqui. Vamos ver o quartzo também. Olha o quartzo. Ela tem um corpo aqui, né? Então ela tem um contato com outro mineral. Todos esses brancos aqui, os brancos são quartzo. Os rosazinhos são feldspato, os vermelhos são granadas e os pretos escuros aqui é a biotita, tá?
Então, na verdade, isso é chamado, então, rocha. Ao contrário de mineral, né, eu tenho alguns aqui exemplos, ele também é um corpo sólido, tá? Natural, cristalino, né? Então, esse mineral aqui, por mais que a gente às vezes ache que é lapidado, mas ele é cristalino e natural, formado como resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Então, esses minerais, esse é um tipo de quartzo bem cristalino, eu trouxe aqui um exemplo, né? E até aí, né, ali do São João da Baliza, né, próximo ali àquela vila, Vila Novo Remanso, né? Novo Paraíso, desculpa. Então, olha aqui, eu trouxe de lá. Né? Então, é o mesmo exemplo daqui da figura. Né? Então, eles são minerais naturais, não passou nada pelo homem, cristalinos, né? Vocês perceberem, né? Dá para ver aqui a cristalinidade deles, né? E formado pelos processos geológicos, principalmente mudanças de temperatura e pressão, como eu falei na outra imagem. Cada mineral ele é classificado conforme sua composição química. No caso desse mineral bem comum, são dois minerais muito comuns, é o quartzo e o feldspato. Esse mineral comum, a composição química dele é SiO2, ou seja, aqui nós temos um óxido de silício. E o uso dele também é muito comum. A gente não percebe, porque muitas vezes a gente não conhece, né? Mas eu tenho aqui um copo de vidro. Ele é feito de quartzo. Se você tiver uma janela na sua casa também de vidro, é resultante, então, da extração de quartzo. Uma mesa de vidro, o relógio, aquela, né, a capinha que reveste o relógio de vidro, qualquer relógio, né, que a gente usa no pulso, também é feito de quartzo. Porque é um material muito comum, né? A gente vai falar das propriedades, tem umas propriedades bem peculiares dele, que fazem com que ele seja usado para esse tipo de construção, né, e de material. Tá? Então, ele é classificado conforme sua composição, nesse caso aqui é um óxido de silício, e pela estrutura cristalina. Cada mineral ela tem uma estrutura própria que consegue se cristalizar pela união, muitas vezes, dos compostos, elementos químicos presentes em cada material desse. Alguém aqui? Aqui é um pequeno resumo sobre o que pode ser considerado como mineral. Então, ele é feito de processos naturais. São substâncias químicas, mas a gente é acostumado a ver substâncias químicas líquidas, né? O óleo, tá? A água, né? Muitas substâncias químicas que você trabalha na biologia são líquidas, mas no caso dos minerais, eles têm que ser sólidos. Então, cada mineral desse, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Cada mineral desse, ele é feito de uma substância química sólida. Se é que pode acontecer. Na geologia pode, né? Então a gente tem aqui um exemplo de um mineral que é um composto químico. Ele pode ser, vamos dizer assim, individualizado por uma substância química, como o diamante, que é feito só de carbono, ou ele pode ser um composto, como esse aqui, que a composição química dele é silício e oxigênio. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, então, de como é que se forma o mineral. Então, ela tem também, ele é inorgânico, tá? Não pode ser orgânico. Então, quando a gente imagina petróleo, né? O que é que a gente pode me dizer de que é que a gente acredita que seja o petróleo feito? Enquanto coloca alguém aqui para dentro da sala. E o que é que a gente
escuta falar que o petróleo é feito? De resíduos de animais, professor, de fósseis. Fósseis de animais, alguma coisa assim. Né? Eu já ouvi sobre isso. Pois é, então pronto. Se é animal, eu posso chamar ele de mineral? Não, né? Porque todo mineral tem uma natureza inorgânica. E se é de animal, ele é orgânico. Então, o petróleo, né, além dele ser líquido, né, porque o mineral tem caráter sólido e muitas vezes homogêneo, tem uma fórmula química, tem uma estrutura cristalina peculiar. Então, esses exemplos desse slide aqui define, assim, resumidamente, o que é o mineral. A gente pode ver esses dois exemplos aqui, de dois minerais que vocês usam, né? Acredito que vocês usam muito. Quem tem diamante em casa, é uma região aí de Roraima muito rica em diamante, então pode ser que vocês também tenham um diamante. Então, o diamante e esse grafita, que a grafita acredito que vocês tenham. Já que a gente encontra a grafita, vocês podem dizer como uso? Onde é que a gente usa esse mineral aqui? Não tem A grafita seria o carvão, professor? Não. Não? Ah, tá. Olha aí o nome. Onde é que a gente usa essa grafita aqui? Lembra? Lápis. Ah, nos lápis, né? Lápis, Na grafite. Lápis. Isso. Grafite de lápis é feito desse mineral. Lembra aquele para tirar a oxidação dos parafusos? A gente usa aquele, né? Borrifa também aquele grafite do carro, nas portas, né? Então aquele E material. a material de bateria, pilha é o quê? A pilha, ela é um composto já de outros minerais, é cobre, né? E são outros minerais. A grafita, então, esses dois minerais, né? Se alguém tiver um diamante aí, só não pode deixar cair no chão. Mas ela tem uma dureza altíssima. A gente vai conversar sobre isso já já, mas ela tem uma dureza 10, enquanto a grafita aqui tem dureza 2. Olha a diferença. E eles são, então, formados, todos dois, por carbono. O carbono forma esses dois minerais. E olha a diferença de um, dá para ver até na fotografia. Eu não tenho nenhum dois aqui, mas dá para ver na fotografia e a gente entender, né? Que o diamante é feito de carbono, só carbono. E a grafita também é feito somente de carbono. Né? Como é possível, professor? Dois minerais com mesma composição, com estrutura cristalina, com propriedades tão diferentes. Então, o que eu falo é que eles são distintos, não pela composição química, eles são distintos pelas as condições físico-químicas de pressão e temperatura. Enquanto o diamante ele é pressionado na hora da cristalização tanto, que ele então possui essa propriedade muito alta de ter uma dureza muito alta. Já a grafita ela é formada numa profundidade muito próxima à superfície. Próximo sim, né? Nossa relação não é aqui na superfície, mas é próxima. Então, as condições de pressão e temperatura para a grafite são totalmente diferentes do diamante. Né? A gente vê aí dois minerais com composições iguais e propriedades diferentes. Quando a gente fala aqui em propriedade, para a gente diagnosticar, né, para a gente identificar o mineral, é interessante a gente identificar as propriedades deles. Todas as propriedades aqui, tem muito mais outras, né? A gente utiliza, então. Professor, e o carvão também não tem a mesma propriedade do diamante, do grafite, que é o carbono? Nós vamos falar assim, né? O carvão é vegetal, né? Tá? Então, se o carvão você está falando é vegetal, o que a gente pode falar? Que ele é de natureza orgânica ou inorgânica? Orgânica. Né? Pois é, se ele é orgânico, ele não é considerado, então, um mineral. Né? Olha a definição. Mas tem também o carvão mineral, né? Aí Tem a pedra. o carvão Ele se mineral, encaixa nessa.
Sim. Quando a gente fala de carvão mineral, né? Não tem não. Uhum. Ele está mais para um lado assim de um outro tipo de material, que é o folheio. Mas o carvão, vamos dizer assim, que é um resíduo, né, do diamante, o que sobra, né, da formação do diamante em profundidade bastante elevada. Né? Por mais que ele seja parecido com o grafite, né, que ele é preto, né, tá? Mas as condições de estrutura dele também são diferentes. Ah, ok, professor, entendi. Obrigado aí. Mas obrigado pela pergunta mesmo. Né? Mas normalmente a gente utiliza, então, a grafita e o diamante para dizer que ele tem essa composição. E as propriedades do diamante e da grafita, a gente pode falar o quê? A gente falou sobre a dureza, ó. A dureza do diamante é totalmente diferente da grafita. O brilho, o que é que vocês acham? Nós temos dois brilhos aqui, né? Eles são parecidos? Nem um pouco, né? Esse diamante, né? Quem já viu um diamante, ele brilha bastante, né? Então ele se diferencia dos outros, principalmente pelo seu brilho. Né? Então o brilho do diamante, olha, é meio, né? Enquanto a grafita tem um brilho mais assim, quando a gente coloca, eu vou colocar esse mineral aqui, ó. E esse mineral aqui, pra gente lembrar. Esse daqui, que é o quartzo, ele parece com o brilho do diamante, mas ainda é mesmo inferior. Esse daqui, que é uma calcopirita, tem um brilho metálico. E aí ele parece mais com o brilho da grafita. Não estou falando da cor, estou falando do brilho. Então a gente tem que diferenciar também, porque outra propriedade bastante característica de alguns minerais é a cor. Né? No caso da cor, deixa eu ver se é o que eu tenho aqui, não sei se vocês conseguem visualizar. Esse também aqui é daí de Roraima. Vocês estão vendo essa cor? Não, o meu tá travado aqui, professor, na tela das propriedades físicas dos minerais. Ah, é porque eu estou no slide, né? Tem que sair. Desculpa aí. Deixa eu voltar aqui. Professor, Fábio de novo, de Boa Vista. Deixa eu lhe perguntar, já que o diamante sofre bastante pressão, qual é o grafite também sofre a mesma pressão? Não. O diamante é altas profundidades, altas temperaturas e altas pressões. Né? Então ele se amolda lá, fica todo mundo, os átomos de carbono tudo Sim. apertadinho, com a estrutura bem unida, todo mundo é amigo, bem unido, abraçado. Quando chega no grafite, não, todo mundo é meio assim, sabe? Como não se conhece, fica meio Então, longe o grafite ele se encontra mais próximo da crosta terrestre, é isso? do que o diamante. Isso mesmo, Ah, tá? sim, Então, as certo. condições, né, dá para entender que as condições fisicoquímicas entre o diamante e o grafite De é diferente, temperatura e pressão é diferente, né? totalmente diferente, tá? É por isso que é Ah, quando ok, entendi. você avisa os minerais, né? Agora, ver se vocês conseguem ver. Que cor é esse mineral? Dá para ver agora? Parece meio azulado, meio lilás, olhando daqui. É, lilás. Não está muito bom não, mas vamos dizer que é um lilás mesmo. Eu chamo de roxo. Mas esse aqui é fraquinho, porque se fosse bom, né, não estava aqui não, e eu não tinha conseguido, porque isso aqui foi um rejeito de uma mina que eu fui visitar em Roraima, e aí só tem o ruim, né? Se fosse bom, o cara não tinha me dado. Né? Então esse daqui é uma ametista. Alguém já foi ver uma minazinha de ametista? Ali na Vila do Norte. Eu já ouvi falar, mas nunca fui numa mina aqui não, aqui em Roraima. Nem sabia que tinha mina de ametista aqui. Nossa, tem. Novo Paraíso, quem é que mora perto? Caracaraí fica 110 quilômetros, eu acho, até lá. É longe, mas não tem um pessoal que fica ali perto de São João da Baliza? Aqui ou não? Os colegas aí do Baliza, por favor. Hoje estão quietos. Tá? Então, ametista de coloração roxa ou lilás, né? Nós temos esse quartzo que eu já mostrei. Abaixo. Que eu já fiz tudo que eu posso ver. Então, esses daqui são brancos,
transparentes. Olha, a gente pode ter outra propriedade de transparência, né? Deixa eu colocar aqui uma caneta, não sei se vai dar certo. Ah, não, que aqui. E esse outro aqui é leitoso, olha a cor. Já não é igual ao outro, né? Então a gente vai ter então a cor como propriedade característica desses minerais. De ver aqui agora as cores de alguns minerais, né? Amarelos, né? Totalmente roxo, verde. Então, essa coloração característica de alguns minerais é justamente, né, resultante da presença de certos elementos químicos nesses minerais, tá? Alguns elementos químicos presentes em alguns minerais, eles dão uma coloração diferente, tá? Então, o cobre tem essa coloração mais esverdeada, o ferro, né, laranja, vermelho, preto, tá? Então, dependendo aqui da composição química do mineral, ele vai ter uma coloração também diferente. A clivagem é uma propriedade, né, que é interessante ser visualizada no laboratório, mas é como se fosse um plano de fraqueza desse mineral. Não sei se vocês já viram esse mineral aqui. Esse mineral aqui é aquela biotita, né, que a gente utilizava antigamente em ferro de passar roupa, essa resistência. E aqui, olha, pegando um canivete, eu conseguindo colocar aqui dentro dessas placazinhas aqui, eu consigo retirar, né? Esse cara aqui está retirando umas placazinhas. Então, essa retirada numa forma igual a que ficou, ela é chamada de clivagem. Esse outro mineral aqui é a calcita, né, que forma o calcário, que forma o cimento, mineral bem característico do calcário, que, né, que se juntando com os materiais vão formar o cimento, que a gente usa na construção civil. Se a gente quebrar isso com o martelo, ele vai se quebrando em pedaços totalmente iguais a esse. Então, essa quebra, esses planos de fratura, que tem a ver com a estrutura cristalina do mineral, chama-se clivagem. A fratura, minerais que não tem clivagem, normalmente, né, tem fratura. Então, a fratura, quanto que a clivagem são fraquezas em direções iguais, né, resultantes de minerais, né, de placas iguais, na fratura, então, essa quebra, ela não segue nenhuma ordem. Ela se quebra totalmente irregular. Então, a gente pode chamar até de fraturas irregulares da maioria dos minerais. Só propriedades, né? O traço. O traço, a gente é resultante, então, do pó. A gente moer esse material aqui, esse mineral. O pó resultante, ela dá uma cor. A gente aqui tem uma placa de porcelana, né? A gente risca esse mineral na placa e ele deixa, então, um risco de pó. Esse pó a gente chama de traço. Alguns minerais, eles são característicos pela cor do mineral, pelo traço. Então, é uma propriedade tão interessante para que a gente consiga identificar, né? A gente consegue identificar alguns minerais, então, pelas suas propriedades. Outra propriedade, dureza. A dureza a gente já viu lá, o diamante, né? Esse cara aqui, Moore, ele identificou então uma escala, né, lá na região da Inglaterra, onde ele morava, tá? Ele identificou que os minerais têm durezas diferentes, olha. E aí ele criou essa escalinha aqui, de dureza. O 1 é o talco, o 2 é a gipsita, o 3 é a calcita, e por aí vai. O quartzo, olha, 7. Então, por isso que a gente bota, né, ao invés de colocar um talco na janela para servir, né, ou no carro, como a dureza é muito baixa desses minerais, calcita, a gente coloca um quartzo, que tem uma dureza alta, né?
também pelo preço. Se a gente for colocar diamante que tem dureza 10, pode inviabilizar até o produto que você quer produzir, tá? Então a dureza ela é identificada através dessa escala que a gente chama escala de Mohs, que vai de 1 a 10. Né? Se alguém conhece algum, o tal que a gente conhece. Né? A calcita também, do calcário, que mais foi espato, o quartzo, né? E o diamante, a gente ouve muito falar. Algumas outras propriedades, assim, mais características de pouquíssimos minerais, né? A gente pode estar olhando aqui o magnetismo. Vocês conseguirem um ímã e se aproximar de alguns minerais, esses minerais são de composição de ferro, óxido de ferro, eles têm atração pelo esse ímã. Olha, esses minerais eles têm uma atração natural. Né? Então, alguns minerais a gente leva o ímã para o campo e passa em alguma rocha ou em algum mineral, e se eles, né, tiverem essa atração, a gente já identifica aqui como esse mineral que chama magnetita. Ou magnetita, mas a magnetita atrai mais. Tá? São propriedades, então, bem características desse tipo de mineral. Um outro bem comum é a gente entender a forma. Tá? Olha o diamante, a forma do diamante é numa forma octaédrica. A magnetita também, né? Essas aqui são bem feitas, olha. Isso nada é feito pelo homem. Isso é feito pela natureza, quiçá por Deus. Mas a natureza faz a perfeição de Deus um mineral dessa qualidade. E também tem um hábito aqui cristalino. Deixa eu ver aqui não dá para mostrar, então tem que parar. Então, cada mineral tem seu hábito, ou a forma, ou a aparência diferente. Se ele for bem cristalino, dá para a gente ver esse hábito. Algumas vezes ele não consegue ser tão cristalino, a gente não consegue ver esse hábito tão facilmente. A transparência eu mostrei, né? Alguns minerais têm transparência muito grande. Dá para ver até aqui o fundo da peça que é azul, olha. Ele não é azul, ele é transparente. Esses outros minerais do meio aqui, eles nem são tão transparentes, nem são tão opacos. A gente chama de translúcidos. E esse da ponta aqui, uma piritazinha aqui, totalmente opaco. Ninguém vê a transparência nenhuma, tá? Dependendo aí da absorção total ou parcial, ou sem absorção da luz. Cada mineral desse. O brilho também eu já mostrei, as ametistas aqui na ponta, roxinha, agora dá para ver a ametista bem roxinha, tá? E um brilho mais parecido com vidro, né? Já esse outro mineral aqui de cima, ele tem um brilho bem forte, metálico. Né? Um brilho como se fosse assim, o brilho do garfo, da faca. A gente pode identificar que ele tem brilhos diferentes. E a partir da união dessas propriedades, a gente então descreve o mineral e define ele olhando nos livros. Né? Cada livro de mineralogia tem então uma descrição desses minerais e a gente vai percebendo, né? Quem tem curiosidade pode pegar um mineral e pode entrar no livro de mineralogia aqui na internet e vamos ver quais são as propriedades desse mineral. E vai comparando com os livros até que a gente encontra. Aqui a gente está com outro assunto, que como é que se formam as rochas. Tá? Então, nós temos uma figura aqui que mostra então, o ciclo das rochas. A gente já estudou muito nas aulas passadas sobre o magma, que ela gera, a partir do resfriamento, da solidificação, ela gera rochas magmáticas ou ígneas. Né? Então, a partir do endurecimento desse magma, quando ele chega à superfície, ou próximo à superfície, esse magma, essa lava, né, se for superficial, ela endurece e vira, né, a gente descreve como rochas magmáticas. Se essa rocha magmática sofrer a intemperização da água, da chuva, do gelo, claro que ela vai, então, se quebrar, aí com milhões de anos, né? A gente já falou sobre o tempo geológico, não é do tempo do homem. Então, em milhões de anos, essa rocha magmática endurecida, ela vai se quebrar em pedacinhos, em pedaços menores, cada vez menores, né? E viram sedimentos. Esses sedimentos viram, então, rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, lembra que a gente conversou sobre a
teoria da tectônica de placas, elas podem, então, fazer uma subducção para dentro da Terra novamente, em profundidade, tá? E há mudanças nessas rochas de temperatura e pressão, e faz com que elas virem, então, rochas metamórficas. Então, nós temos todo esse ciclo, a gente pode iniciar pelo magma, passando por rochas magmáticas, por sedimentos, rochas sedimentares, chega na rocha magmática, ela penetra de novo no interior da Terra, vira de novo líquido, né, pastoso ali, tá? E começa tudo de novo. Então, a gente tem uma ideia aqui pelo esse desenho, que as rochas não param de modificar. Tem a ideia que a rocha está ali, ela não vai sofrer nada. Mas aqui, por esses ciclos, a gente sabe que as rochas sofrem mesmo. A gente não pode, muitas vezes, acompanhar o processo geológico de modificação dessas rochas. A gente consegue identificar, então, alguma rocha magmática em um local, alguma rocha sedimentar, né, em outro local, outras rochas metamórficas em outro local, e a gente, então, consegue visualizar que eles são formados, então, desse ciclo de rocha. A gente pode visualizar nessa figurinha aqui, a rocha ígnea ou magmática, tá? A solidificação do magma, que vem aqui do núcleo, da crosta, até a crosta. Então, essa rocha, essa montanha, ela se quebra todinha pelas intempéries, vai virar um sedimento, até vai virar, então, uma rocha sedimentar consolidada também. E aí, pelos processos tectônicos, né, lá da deriva continental, das placas tectônicas, ela penetra, então, novamente no interior da Terra, está aqui uma placa penetrando, e vai se transformar, então, em subsuperfície metamórfica até virar líquido de novo, e aí começar de novo, novamente o ciclo. Agora, individualizando, né, as rochas ígneas ou magmáticas são o resultado da solidificação do magma. Elas são formadas, então, em altas temperaturas no interior da crosta e em profundidades variadas. Elas podem ser formadas no interior da crosta, né, a gente chama de rochas intrusivas, elas estão intrudidas na crosta, mas como a gente mostrou, a partir dos vulcões, essas rochas também elas podem se formar na superfície. E a gente chama, então, denomina rochas extrusivas, né, saiu da crosta, então fora da crosta. Mas todas as duas, elas são denominadas rochas ígneas ou magmáticas. Os exemplos aqui de rochas ígneas magmáticas, tá? É fácil de perceber os minerais, né? Por que não são minerais? Porque os minerais, eles estão aqui individualizados, ó, 1, 2, 3, formando essa rocha, a união deles. Aqui nós também temos um amarelinho, uns leitosos, uns pretinhos, uns pontinhos aqui, né? Formando, então, outra rocha ígnea aqui, endurecida. Tá? Olha a diferença quando a gente olha a rocha sedimentar. Olha o conjunto de rocha sedimentar. São, então, blocos que podem ser lá daquela rocha ígnea que foi quebrada com o tempo, né? Aqui também a gente pode ver nas nossas cidades, na borda de rios, de grandes rios, essas rochas, esses blocos formando essa rocha, né? Cheio de blocozinhos aqui, ó. Então, eles se endureceram juntos e formaram uma rocha sedimentar. Ou elas podem ser, que é mais fácil vocês verem aí na borda do rio, na margem, eles são feitos de sedimentos tão finos como argilas e areias finas. A gente percebe, então, só esses traços da deposição desses materiais, né? Então, as rochas sedimentares são rochas que se formam tanto pela atividade mecânica, ou seja, de desagregação, de diminuição de tamanho, também com relação à química, né? Agentes do intemperismo atuando sobre essas rochas pré-existentes. O que é pré-existente? Como a rocha ígnea metamórfica. Elas podem se desagregar, então pré-existentes, elas já estão formadas, sofreram esses processos mecânicos e químicos, daí surgiu a rocha sedimentar, né? Formada, então, como produto da decomposição e desintegração de todas as rochas presentes na crosta. É bem interessante a gente saber, né? E essa movimentação que dá de mudança de tipos de rocha. Alguns aqui, né?
o arenito, que é formado totalmente de areia, tá? Conglomerado, que é formado por seixos, né? Calcário, formado pelo aquele mineral calcita, que eu formei, bem fina, né? Esse calcário. Nós temos outros tipos de calcário. Olha o carvão aqui que você falou, né? Então ele está aqui já como uma rocha de origem sedimentar, tá? Por isso que ele não foi considerado, então, como mineral. Quando chega no outro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica, o que pode acontecer? Nós temos aqui um granito, que é uma rocha ígnea, um arenito, é uma rocha sedimentar, e um outro calcário, que é uma rocha sedimentar. Então, eles vão sofrer, as rochas sedimentares, desculpa, metamórficas, eles são formadas por mudanças que acontecem nessas rochas pré-existentes aqui de cima, tanto faz ser rocha ígnea, sedimentar, ou mesmo metamórfica, provocada por aumento de pressão e temperatura, e aí eu falo da parte tectônica, e viram outras rochas. Tá? Esses minerais do granito, minerais dos granitos, que eles são como a forma, o hábito deles, a propriedade de hábito, são mais circulares, tá vendo? Eles têm essa forma mais alongada. Quando eles sofrem esse tipo de metamorfismo, essa mudança provocada pelo aumento de pressão e temperatura, os minerais, a gente percebe que os minerais eles ficam estirados, né? Que é só um desenho, não tenho nenhum exemplo aqui, mas os minerais metamórficos, facilmente a gente consegue individualizar porque eles são estirados. A gente vê os minerais todos estirados, tá? Mostrando, né, cientificamente, que eles foram resultados de mudanças que aconteceram nessas rochas aqui pré-existentes. E forçaram, a pressão foi tão forte, que fizeram que esses minerais pré-existentes, eles se estirassem, né, conforme a pressão foi dada naquela rocha pré-existente. Que é a rocha metamórfica, né? Então, elas estão totalmente estiradas aqui, mostrando que a pressão, se a gente for olhar aqui, onde é que se deu a pressão? A pressão se deu nesse sentido, entre, né, isso, empurrando para cá, formando, então, esse estiramento dos minerais, formando aqui o que a gente chama, então, a partir do metamorfismo, das mudanças físico-químicas, de temperatura e pressão, formando novos minerais, e esses minerais estão totalmente estirados. Então, é uma característica bem peculiar de rochas metamórficas. Então, a gente tem rochas ígneas, formadas da solidificação do magma, rochas metamórficas, formadas a partir de uma rocha pré-existente, mas metamorfizada, mudando aí a estrutura, a textura desse material, e rochas sedimentares, que formam da alteração intempérica de chuva, agentes de água, rio, né, cachoeiras, todos esses agentes externos, processos externos, que a gente vai ter uma aula sobre isso também, posteriormente, e formando as rochas sedimentares. Cada uma tem sua característica e tem sua peculiaridade quanto à sua formação. Tá? Então, de maneira geral, era isso que eu gostaria de mostrar, né? Conceitos de minerais e rochas, tipos de minerais e rochas, né? Para vocês, então, terem condições de fazer a atividade. Então, agora deixar vocês aqui, para vocês. Desculpa aqui, mas tinha uma pessoa aqui que tinha levantado a mão, né? Saúde da criança. Você pode falar agora, por favor? Desculpa que eu não tinha visto. Ok, professor. Não, eu gostaria de falar que com essa sua explicação deu para compreender melhor, né, os slides, esse negócio de pressão, as rochas sedimentares, como elas se transformam. Foi muito boa a explicação, deu para clarear. É claro que tem que estar associando assim a um laboratório, né? Mas assim, eu coloquei lá na página, coloquei lá os vídeos, eles vão facilitar então, né, complementar essa aula dos slides. Então vou pedir para vocês olharem lá no material complementar e olhar para ver se melhora então a explicação. Tá? Uhum. Quem levantou a mão aqui foi a Cleudiane, né? Pode falar, Cleudiane.
Não, lá no início da aula você falou sobre o mineral granada. Aí eu só queria saber se ela tem alguma ligação com aquela granada explosiva ou só mesmo coincidência dos nomes. É isso mesmo, é coincidência do nome, tá? É assim, não é meio coincidência, mas agora você me perguntou, agora eu lembrei. Tem uma cidade, né, na Espanha chamada Granada, né? Então ela foi encontrada a primeira vez nessa cidade. Daí o nome de quem encontrou, né, batizou ela com o nome de Granada por causa da identificação nessa cidade, tá bom? É por isso. Ah, tá. A outra É, Granada, eu não sabia dizer, né? tá. Professor, aqui em Mucajaí tem uma pedra que era um ponto turístico, né? Mas só que a nossa prefeita acabou com ele dizendo que ia fazer uma coisa lá e tá acabada lá, toda O quebrada e mirante. tudo. Mirante. Isso, mirante. Aí parece com aquela lá da Pedra Pintada que você postou lá na outra aula. Sim. Aí a gente pode considerar ela um exemplo de rocha sedimentar ou atmosférica, como é que se fala? Não, nós temos três, né? A ígnea, ou magmática, a sedimentar e a metamórfica. No caso, se foi vou dizer assim, né? Se foi um homem ou uma mulher que destruiu a rocha, ela não pode ser considerada sedimentar, ela tem que sofrer processo geológico para ela conseguir diminuir de tamanho. Não foi uma explosão de dinamite que faz com que ela seja sedimentar. Então você pega um pedaço dela e olha, se ela tiver característica de magmática, né? Você olha no slide, né, ou se ela tem assim, a sedimentar é meio frágil, né? Ela muito facilmente ela pode ser desfeita pela própria mão, um simples martelo. E a metamórfica ela vai ter aqueles estiramentos, né? Aquele estiramento dado pela pressão e temperatura, né? E aí ela seria considerada uma rocha, não um mineral. Os minerais compõem a rocha, você pode individualizar. Eu também queria que vocês olhassem cada material desse que vocês vão pegar. No celular de vocês colocam um aplicativo que chama lupa digital. É um aplicativo, depois vocês tiram a lupa do aplicativo, o aplicativo, né? Vocês, né, tiram do aplicativo. E aí, com a lupa, vocês conseguem melhorar a visão sobre os minerais. Então, vocês pegam o celular, coloca lá, aplicativo, né? Faz um download de um aplicativo, tem vários, né, aplicativo, uma lupa digital, né? Vocês instalam essa lupa digital, pega a amostra que vocês vão trabalhar, e dão uma olhada se vocês conseguem individualizar os minerais, a cor do mineral, tá? Se ele tem propriedade de brilho. Então, o exercício vocês vão fazer, já deu o exercício? Está com o áudio ligado aí, por favor. Então, o exercício que vocês vão passar para mim é isso. Vocês vão atrás. Fábio. Acho que ele tá nem vendo que tá ligado o microfone dele. Aí atrapalha a gente aqui. Então, vocês vão atrás do material que vocês vão tirar foto. Vocês vão, então, tentar descrever esse material. Vocês, então, passam a foto e a descrição desse material para o sistema. E aí a gente vai corrigir. Tá bom? Mais alguma pergunta? Perfeito, professor. Ficou bem explicado aí seu slide. O material complementar lá, eu acho que vai dar para desenrolar bem essa atividade. Mas qualquer dúvida, estarei lhe mandando mensagem, tá? Pronto, não, pode mandar. Eu e o João Paulo, a gente se fala muito, assim, na semana, quando ele tem dúvida, e eu tento explicar, né? A gente se fala pelo WhatsApp mesmo, então pode perguntar a ele, e a gente consegue desenrolar isso aí. Mas aí o que é que eu quero que vocês procurem? Não é para ficar deitado na cama. Levante, ou vai lá para a pedra pintada, que mora perto, ou vai lá para a pedra que a prefeita quebrou, pega um pedaço, leva para casa, faz essa análise mais minuciosa com a lupa, ou com o próprio olho, né, olho nu, né, e aí tira uma foto no celular, faz uma descrição conforme as propriedades que a gente conversou aqui, ou conforme
o material complementar, e aí vocês mandam esse resultado para mim. É uma forma que eu encontrei vocês olharem, não ficarem só olhando as figuras da internet, nem essas que eu coloco aqui nos slides, que fica mais difícil. E aí vocês vão perceber isso dentro de casa, isso no meio da rua, né? Podem sair da rua amanhã de manhã cedo, vocês vão ver o paralelepípedo lá, provavelmente, né, é uma rocha ígnea, dê uma olhada lá depois. Mas eu quero que vocês descrevam, tirem a foto e descrevam ela, conforme as características. Beleza? Tudo bom? Beleza, professor. Tudo tranquilo. Tá tudo bem. Então, muito obrigado. Mais algum questionamento? Né? Nossa provinha, então, é dia 4, tá bom? Então, vou passar a prova, então, para o João Paulo e ele vai passar para vocês. Então, dê uma revisada em tudo. Não deixe, né, para a última hora, não, porque é muita coisa, né? Vocês têm muitas outras coisas para fazer, mas a gente tem que acabar essa disciplina. Graças a Deus, nós já estamos com a 4ª aula, nós já estamos com 3 atividades, com 2 fóruns, já finaliza. Bom? Até que essa é a atividade 3. Essa é a disciplina do professor. A gente tem muita coisa para fazer e essa está bem leve, tá bem? Eu também tenho para fazer. Hoje eu já tive 2 aulas, amanhã de manhã tem outra, mas eu não posso deixar de fazer. Porque senão, se eu disser, vamos passar para adiante, os alunos vão ficar com raiva de mim, vocês também, né? Vamos fazer um esforçozinho e vamos resolver o que tem que resolver e passa para frente. Tá bom, Claudine? Então, obrigado. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima aí também. Até a próxima. Boa noite, vamos assistir o Mengão. Até mais. Né? Vamos assistir o Flamengo agora. Tchau, boa noite. São Paulo de beleza, não vou assistir o Flamengo, não. Tchau. Ei, professor. Desliga, professor, ainda tá gravando. Sim. Acho que ele fez foi sair da aula, professor. Ai, meu Deus, o pessoal, professor saiu, foi? Só para. Porque o professor saiu, mas no início teve um questionamento sobre o diamante e o carvão. A diferença lá, o professor comentou, ele está relacionado às propriedades física e química. Mas esse fenômeno é chamado de alotropia. É a propriedade que um elemento químico tem de formar uma substância simples ou mais. No caso, o oxigênio, né, o gás oxigênio é 2 átomos de oxigênio, o gás ozônio são 3 átomos de oxigênio. No caso do diamante e do carvão, é a mesma, tem as quantidades de carbono, mas a diferença lá que ele sofre propriedades de pressão e temperatura diferente, faz com que mude a característica. Só isso. Muito bem, professor João Paulo, entendi. Tá. Boa noite, até mais, um abraço. Boa noite, obrigada. Até. Tchau, boa noite. Professor, né? O professor saiu, eu ia falar para ele. Tu expulsou o professor, tá bom. Eu ia falar para ele que o Vasco não vai existir mais, que ele tem que torcer pro Flamengo agora. Poxa vida. Aí o professor veio sair. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, até mais.